Já estou aqui com meus queridos para fazer um bate-papo aqui de política. Tasso Cruz, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Lívia Pessoa, boa noite. Boa noite, Aline, a você, ao querido Tasso e a quem está em casa. Tasso Cruz, que acompanhou hoje um evento chamado Pacto da Juventude. Isso mesmo, Aline. O governo do estado, em diversas áreas, tem feito lançamentos desses pactos. Tivemos pela segurança, pela primeira infância e hoje tivemos essa novidade importante pela juventude. Uma espécie de summit, uma série de palestras que ocorrem hoje e amanhã, que teve como foco central o lançamento desse pacto, a atualização do Plano Estadual de Juventude, e o governador trouxe novidades importantes, investimentos importantes para a juventude do estado do Piauí como um todo e principalmente de Teresina. No evento, que contou com a participação de representantes do governo federal, a Coordenadoria Estadual de Juventude apresentou a gestores o novo Plano Estadual de Juventude. Dentre as principais ações do Pacto Estadual pela Juventude, o governador Rafael Fonteles assinou a ordem de serviço para a construção do novo Centro de Juventude, que ficará na zona sul da capital, com custo de R$4 milhões. O Centro da Juventude, ali ao lado da rodoviária, zona sudeste da capital, mais um espaço importante de oportunidades para os jovens de Teresina e do Piauí. E também celebramos 2 adesões a programas federais aqui com representantes do Ministério, tanto da Secretaria-Geral da Presidência, como também do Ministério da Igualdade Racial. Para o coordenador estadual da Juventude, o pacto será um marco nas políticas adotadas no Piauí. Podemos destacar como lançamento do Plano Estadual de Juventude, que quem vai balizar as ações do governo do estado e dos municípios aí para os próximos 10 anos, através de ação. Estamos recebendo os representantes da Secretaria Nacional de Juventude, do Ministério da Igualdade Racial também, justamente para a gente firmar parcerias. Já o governo federal salientou a importância de uma ação coordenada, voltada para esta faixa da população, reduzindo desigualdades e ampliando oportunidades. Quando a gente cria um plano estadual da juventude, no qual tem metas, objetivos quantificados de maneira nítida, onde vai ser investido, de que forma vai ser investido, a gente consegue apresentar para essa juventude um horizonte. E quando a gente empenha os esforços do governo para reduzir a vulnerabilidade social e exposição à violência da juventude negra, também a gente está tomando uma medida reparatória fundamental que não foi tomada no momento da abolição da escravatura. Ou seja, o que o governo do presidente Lula, o que o governo do governador Rafael tem feito aqui é avançar na história largos passos que não foram avançados anteriormente. É um público que carece realmente de muita atenção. A gente lembra, inclusive, de uma pesquisa revelada recentemente, Lívia, que mostra que o número de jovens que estão fora do mercado de trabalho é o dobro de pessoas com a idade adulta a partir de 29 anos. Ou seja, tudo isso já é uma consequência, né? Esses equipamentos sociais que não chegam até essa parcela da população. Isso, Aline, porque é uma mistura. Você capacita e, ao mesmo tempo, você promove essa oportunidade de conhecimento, porque existe uma diferença. Você ser uma pessoa que possui diploma, que possui especialização, mas que possui também uma capacitação técnica e especializada naquele novo meio que surge, que é uma era digital. Então, são habilidades diferentes que são requeridas durante um processo seletivo, que fazem com que você tenha algum diferencial. Então, é um caminho que tem que ser conjunto, porque faz com que haja uma complexidade desse ensino e desse aprendizado para essas pessoas e não exclui ninguém, faz com que todo mundo tenha essa possibilidade de inclusão no mercado de trabalho. E eu estou falando aqui de trabalho, né, Tássia, mas tem tantas outras ações que eu imagino que estejam no bojo desse pacto pela juventude também, né? A questão social, a questão de lazer, né, de atividades físicas, de promoção da igualdade e tantas outras. Exatamente, ali neste centro que será construído aqui próximo à rodoviária tem justamente essa perspectiva, né, de propor alternativas para os jovens. Você citou diversas áreas. Nós temos, por exemplo, foi tratado lá hoje a questão da violência, que é algo que preocupa muito, porque nós temos a maior faixa de pessoas que perdem a vida, que são mortas por todo o Brasil, são jovens, muitas vezes jovens periféricos, negros. Então, é um cenário que se tenta modificar com a oferta de políticas. Nós tivemos, por exemplo, representantes do governo federal, do Ministério da Igualdade Racial,
Federal, da Secretaria Nacional de Juventude, falando sobre o que é essa importância para corrigir essa desigualdade histórica e também propor alternativas, por exemplo, problemas de saúde mental, que nós temos os jovens hoje enfrentando problemas com a depressão, com a ansiedade. Então, são diversas áreas que o governo tenta abarcar com esse pacto pela juventude no Piauí. Governador Rafael Fonteles também fez uma análise, né, dessa mini-reforma que ele tem implementado no governo já desde o começo do mês de abril, de maio. De maio. Que realmente o anúncio foi feito no mês de abril, mas de fato as posses começaram realmente no comecinho de maio. E ainda tem mudanças, né? Isso, Aline. O governo encaminhou no início deste mês o projeto para a Assembleia. É praticamente a segunda etapa daquela mudança de secretariado, desta vez com 3 pastas principais sendo afetadas. A SAS, que muda de nome, a Secretaria do Trabalho, que volta a existir, e a Secretaria de Comunicação, que deixa de ser coordenadoria e vira Secretaria de Comunicação. E o governador já confirmou para a gente, em primeira mão, o nome do secretário de Trabalho. Um membro do PT será contemplado, pré-candidato a deputado federal, será o secretário de Trabalho, e o governador revelou para a gente em primeira mão. Vamos ouvir. É uma pequena mudança para adequar o governo federal. O governo federal tem o Ministério do Trabalho e Emprego, então Secretaria do Trabalho e Emprego, para potencializar cada vez mais, não é, os cursos profissionalizantes para quem já saiu da idade escolar. Então nós estamos universalizando a escola de tempo integral com a educação profissional e técnica. Atende a esse público de 15 a 18 anos. Mas quem já passou dessa idade, não está mais na escola, os cursos profissionalizantes são muito importantes. Então nós vamos potencializar muito com recursos do governo do estado e com recursos do governo federal. Bom, então, aquela mudança que foi anunciada no começo, a SASC era uma secretaria muito grande, né? Uma secretaria que abarcava muitas ações e, só relembrando, a secretária Regina Souza disse que não estava mais aguentando, né, esse trabalho que estava muito pesado para ela, tinha pedido para sair, foi convencida a ficar, mas a secretaria, então, foi feita essa divisão. E agora o anúncio do secretário, o novo secretário, em breve, José Santana, né, que deixa a Gespisa, né, que está passando por todo esse processo, agora vai ser quem vai cuidar do abastecimento da água, é Águas do Piauí, e agora essa nova função. Isso, o nome de José Santana, ele já era cotado há muito tempo, porque ele justamente fazia parte desse grupo que é petista, que é um petista raiz, que era cotado para fazer essa contemplação da pasta. A SASC, ela historicamente, ela passou por pessoas que eram desse grupo. Então, Regina Souza e o Wellington Dias. O próprio Zé Santana. O próprio Zé Santana já passou pela pasta. Então, existe justamente esse alinhamento, não somente político, mas até em perfil administrativo mesmo, em relação a esse direcionamento do governo. Então, não iria para uma pessoa que fosse muito destoante dessa linha. E também, claro, já faz um preparo de terreno para o próximo ano, porque Zé Santana é um dos pré-candidatos a deputado federal, que é da cota ali muito próxima do governo do estado e que tende a ter uma base eleitoral muito forte, justamente ligada ao grupo de Wellington Dias, de Regina Souza e do petismo mais raiz. O secretário nacional da Juventude também conversou sobre um âmbito mais nacional com você, né, Tati? Isso, Aline. Ele, conhecido popularmente como Ronald Sorriso, é um secretário diretamente ligado ao Ministério das Relações Internas, né? E ele falou com a gente. Me chamou a atenção, durante a fala, o secretário abordando diversos temas. E hoje, Aline, o governo Lula enfrenta muita dificuldade justamente com esse público mais jovem, com as redes sociais. É um público que não é tão simpático e que sequer viu as conquistas dos partidos trabalhadores lá de 2002, muitos nem tinham nascido. E eu perguntei ao secretário sobre essa dificuldade e as críticas que tem enfrentado, principalmente nas redes sociais. Basta lembrarmos que o deputado federal mais votado é o deputado Nicolas, que é jovem, né, tem menos de 30 anos. E o secretário respondeu de forma dura e acusou as redes sociais de não serem democráticas. Vamos ouvir.
Primeiro, a gente tem que compreender o espaço digital não como um espaço neutro, né? Carece de regulação, carece de a gente compreender de que forma funcionam os algoritmos que não têm se demonstrado democráticos o suficiente e que afetam a soberania de países, inclusive do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos exemplos extraordinários de parlamentares jovens. Eu vou citar aqui, por exemplo, a Dandara, do PT de Minas Gerais, que foi a revisora da lei de cotas e que é oriunda de um processo de política pública, uma jovem cotista da Universidade Federal de Uberlândia, hoje deputada federal. Portanto, a gente tem contrapontos significativos com realizações, com projetos aprovados e projetos que são estruturais, como eu disse. A gente foi ter a primeira política reparatória em relação à escravidão em 2012 com a aprovação da lei das cotas e agora com a revisão, né, sob a condução de uma deputada como a Dandara. Eu acho que o presidente tem feito um enfrentamento correto em relação ao fascismo, em relação à violência. A gente tem visto a violência crescer em relação aos jovens por conta desses ideais fascistas e o que a Secretaria Nacional, o que a Secretaria-Geral, o que o governo federal como um todo tem pregado. Tem pregado uma cultura de paz, tem proporcionado oportunidades, fazendo investimentos vultuosos em relação ao esporte, à cultura, em relação àquilo que cuida da saúde mental e que traz o jovem para uma política mais positiva, para uma prática cotidiana mais positiva. Bom, foi duro realmente, né? Aí, Aline, entra aquele processo de regulação de big techs, de grandes empresas de comunicação. Por exemplo, todas as americanas se alinharam a Donald Trump na última eleição, o Meta, também Elon Musk e seu conglomerado de comunicação, o X, né, antigo Twitter. Então, o que os governos têm criticado mundo afora é a falta de regulamentação e a utilização dessas redes sociais para a construção de mensagens mais à direita ou mais crítica. Mas o que a gente vê aqui no Brasil, principalmente com o fenômeno do deputado Nicolas, é uma força muito grande e uma veiculação, uma repercussão muito grande do que o deputado fala. Agora tivemos aí, no caso de INSS, mais um fenômeno com centenas de milhões de visualizações e acaba, sim, afetando a imagem do presidente Lula e os deputados têm atuado para tentar evitar esse desgaste tão grande como foi, por exemplo, no caso do Pix. E, coincidentemente, Tássio, hoje na universidade a gente estudava justamente sobre a pós-verdade e essa inserção da Big Data. O que é essa Big Data? É justamente esse conglomerado de informações e algoritmos que são passados nas redes sociais diariamente e que moldam o que a gente faz, o que a gente consome, as nossas bandeiras, que, consequentemente, cada indivíduo possui e replica nas redes sociais. Então, existe, sim, um direcionamento com o seu viés político, porque todo ser ele é político. Então, o algoritmo ele tem tendência. E qual é a missão a partir de agora? É fazer com que haja uma presença maior nessas redes sociais da própria esquerda. Então, os manifestantes e também os próprios políticos que centralizam a direita brasileira, eles atuam muito bem nas redes sociais, eles conversam, eles utilizam das notícias da forma que eles acreditam ser a correta. Então, o que precisa? Ter uma presença desses líderes de esquerda também da mesma forma, fazendo a condução dos seus discursos por meio das redes sociais, porque assim consegue encontrar um meio termo em ter todas as informações dispostas na mesa e chegar um pouquinho mais próximo do que seria uma democracia digital. Então, existe esse desafio e que precisa ser vencido caso queira, pelo menos, equiparar essas armas, né, no mundo digital. E equilibrar mais o debate, né? Olha só, hoje foi realizado o julgamento em sessão online da vereadora Tatiana Medeiros, do PSB. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí votou por unanimidade pelo não reconhecimento da consulta da Câmara Municipal de Teresina sobre a vacância do cargo de vereador depois da prisão da vereadora Tatiana Medeiros. Por unanimidade, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral rejeitou responder a mais uma consulta feita pelo presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, sobre o prazo determinado para a convocação do suplente da vereadora Tatiana Medeiros. A sessão judiciária ordinária ocorreu na tarde desta segunda. A parlamentar foi presa no último dia 3 de abril pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Escudo Eleitoral 2.
A investigação aponta um suposto envolvimento com uma facção criminosa que atua em Teresina, além do uso de recursos ilícitos para o financiamento de sua campanha eleitoral em 2024. Em seu parecer, o procurador regional do Ministério Público Federal recomendou o não conhecimento da consulta. Nesse contexto, caso o tribunal enfrentasse a questão posta na consulta, estaria atuando com verdadeira assistência jurídica da consulente, que consiste em prestar informação de opinião especializada sobre a aplicação de norma ou solução jurídica mais adequada para o caso concreto apresentado. Mesmo que o consulente atribua o caráter de generalidade ao objeto da consulta, é notório que a hipótese é tratada com tempo a pergunta sobre uma atuação própria referente ao verdadeiro prazo para a convocação do suplente na hipótese de afastamento cautelar judicial de parlamentar municipal. Por esse motivo, o isento eleitoral se manifesta pelo não conhecimento da consulta. A relatora do processo, a desembargadora Maria Luísa de Mello, votou em consonância com o parecer ministerial e rejeitou responder à consulta da Câmara sobre a convocação do suplente. Como destacado pelo Ministério Público Eleitoral, caso este tribunal enfrentasse a questão posta na consulta, ele estaria atuando como verdadeira assistência jurídica da consulente, que consiste em prestar informações e opiniões especializadas quanto à aplicação da norma ou solução jurídica mais adequada para o caso concreto apresentado. Outro sim, não é demasiado registrar que a matéria em comento não é de competência da Justiça Eleitoral. Por fim, o presidente da Corte Eleitoral, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, sentenciou a decisão. Sem divergência, proclama o resultado. Resolveu o tribunal, por unanimidade, na forma do voto da relatora e de acordo com o parecer ministerial, não conhecer da presente consulta. Com a decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, a expectativa é que no próximo dia 4 de junho, quando se completam 60 dias de afastamento, o suplente Leônidas Júnior, do PSB, seja convocado para assumir a cadeira na Câmara Municipal de Teresina. Então, mais uma vez, o TRE explica a sua existência. E deixa bem claro, né, Aline, esse excesso de cuidado que a gente vê na Câmara, o TRE, mais uma vez, foi enfático. A Câmara é que tem responsabilidade para decidir, foi muito claro. E o voto da desembargadora também foi enfático em dizer que o TRE não é órgão de assessoramento da Câmara, e precisou ficar bem claro para que a Câmara, enfim, tome uma decisão e, como eu disse, ao final da matéria, expectativa, se não aparecer alguma outra compreensão, é que no dia 4 de junho o suplente assuma a cadeira, se desde lá nós não tivermos qualquer reviravolta jurídica, o que eu acho pouco provável, mas um excesso de cuidado da Câmara para lidar com a situação. Um clima, na verdade, de insegurança e de medo mesmo que paira ali sobre a Câmara, né? E isso se torna até um pouco repetitivo. Não só as nossas ponderações, mas as situações que ficam na recorrência de acontecer nessa relação do Legislativo Municipal com um poder fiscalizador. Ele está ali para poder fiscalizar o processo, não somente eleitoral, mas o pós-eleitoral. Então, existe uma competência que é única e exclusivamente da Câmara. Então, se existe alguma outra circunstância que seja necessário, por exemplo, uma participação mais efetiva no policiamento, na segurança dos parlamentares, é importante haver essa comunicação, mas que, de fato, é uma competência da Câmara? Não tem o que se fazer. É isso. Vamos acompanhar, então. E eu quero muito agradecer aqui a presença de você, Lívia Pessoa, e de você, Tássio Cruz, às segundas e quartas. Nosso time fica ainda mais completo. Grande abraço a quem nos acompanha. Até quarta. Até amanhã. Até amanhã.